Olá, bom dia! Hoje é dia 1º de agosto de 2025. Louvado seja o nome do Senhor por essa bênção, esse privilégio de estarmos juntos nesse dia. Graças a Deus, à noite de paz e descanso, e agora esse novo dia. E juntos para a nossa devocional. O texto está na carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versos 16 a 18, onde lemos: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. O apóstolo Paulo trabalha nesse parágrafo que vamos ver aqui, do 16 até o 26, alguns aspectos ligados aos conflitos que nós, cristãos, nascidos de novo, pela graça do Senhor, entregamos a vida a Jesus, passamos, mas também a vitória que temos nesses conflitos. Então ele mostra aqui alguns aspectos. Primeiro, ele trabalha aqui no verso 16 a questão da necessidade da obediência para se ter o resultado. Quando ele diz aí, digo, porém, andai no Espírito. Então esta é uma fala que está presente no imperativo. Não é uma questão, olha, talvez vocês possam, não, é uma ordem. Andai no Espírito. E isso aí fica muito claro. Então, eles precisam andar. Nós, ainda hoje, temos que andar. Claro que andar aqui é figurado, significa vivermos, fazendo aquilo que é a direção dada pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a dinâmica, que é esta questão ligada à constância e à dependência do Espírito Santo para que nós possamos, então, obter os resultados que se espera na nossa caminhada cristã, que são as vitórias em Cristo Jesus contra o mal, contra o pecado, contra a iniquidade. Porque se fizermos isso, como diz o apóstolo Paulo, andarmos no Espírito, e aqui Espírito não é o nosso espírito físico ou essa parte material nossa, não. É andar no Espírito Santo. Se nós obedecermos ao Espírito Santo, se caminharmos de acordo com o que ele nos ensina na palavra dele, então nós temos o resultado da vitória, que é jamais cumprir as exigências, jamais cumprir os desejos, as inclinações da nossa carne. Jamais vamos satisfazer, ou seja, não sucumbiremos a estas exigências do nosso instinto, da nossa natureza decaída. Então, obediência e resultado. Ele fala aqui, então, de andar no Espírito, e aí Espírito, eu já disse, não é a nossa parte material, mas é muito mais razoável que seja aqui o Espírito Santo de Deus. Não se deixe impressionar, às vezes, por letra maiúscula, não, porque no texto cursivo grego não tem essas colocações de maiúsculas assim. Então, espírito aqui é interpretativo mesmo, mas toda diretriz interpretativa, hermenêutica, é relativa ao Espírito Santo. E carne, o que seria carne aqui? Não é a nossa parte física, não é a nossa parte material, nosso corpo, nem tampouco uma pessoa. Mas carne aqui é a nossa tendência ao pecado. Alguns chamam de velha natureza, velho homem, mas é essa inclinação ao pecado, essa tendência que temos a
a nos colocar em oposição ou não conformação com a vontade de Deus. Então, a carne é essa nossa inclinação, essa natureza pecaminosa que ainda mesmo que nascidos de novo, em resquício está presente em nós. Assim, se nós fizermos, se caminharmos e andarmos de acordo com a vontade do Espírito Santo, jamais daremos lugar ao pecado. Segundo aspecto é a necessidade da percepção e da vigilância. O verso 17 é muito claro, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Realidades conflitantes no mesmo lugar. O Espírito Santo habita em nós, uma vez que fomos regenerados e justificados pela fé em Cristo, mas também ainda está presente em nós essa tendência ao pecado. Então não é uma coisa que acontece fora de nós, mas que acontece dentro de nós, no nosso homem interior, é o que Paulo chama em Romanos capítulo de número 7, versos 20 a 21. Então, e em que pessoa esse conflito interior acontece? Naquele que não é regenerado, não nasceu de novo, que não recebeu a Cristo pela fé? Não, por quê? Porque esse, efetivamente, diz a Escritura, não é a habitação do Espírito Santo de Deus. Ele pode ter até alguma influência positiva da parte de Deus, pela formação, pela cultura, pela consciência religiosa, mas não é alguém que tem dentro dele, porque Paulo diz isso, nós, aqueles que nasceram de novo, eu não estou falando, não é uma questão de orgulho, mas nós que nascemos de novo, somos morada ou habitação, templo, santuário do Espírito Santo. Então não é não regenerado. Esse conflito é próprio daquela pessoa que conheceu a Cristo como Salvador e Senhor. Como diz o apóstolo Paulo, ai de mim. Por quê? Porque dentro de mim há essa luta. Muitas vezes eu quero fazer o bem e não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, às vezes eu faço. Então é consciência de que temos esse conflito dentro de nós. Daí a necessidade de percebermos, temos consciência disso, mas também da vigilância, preparados para fazermos a vontade de Deus na dinâmica, ou seja, na força, no dinamis, na força, no poder do Espírito Santo, conforme o querer que ele estabelece, e não na nossa própria força, porque nós não a temos e acabamos por dar lugar à carne, se quisermos viver por nós mesmos. Que Deus o abençoe a todos nós, para que tenhamos consciência disso, andarmos no Espírito, para jamais satisfazermos a concupiscência da carne, os desejos da carne. Que assim o Senhor nos abençoe. Amém? Amém.